Vamos lá, gente. Temos aqui a nossa caixinha do Temporiza, tá? A gente colocou a chave ali para iniciar a utilizar, né, a nossa chave de acesso. Aí vai aparecer a janelinha para você renomear o projeto, quando é um projeto novo, tá? Ou que você não tenha cadastrado ainda, você vai cadastrar o nome, mas vou explicar aqui primeiro. Tá, se essa janelinha não aparecer, esse aqui é o plugin, ele vai aparecer assim solto, tá? Você vem, coloca ele aqui, encaixa ele aqui, clicou ali, nós vamos ter seção atual, ou seja, desde que você abriu, né, o SketchUp no dia, né? Se você abriu 3 vezes, vai aparecer a seção atual sempre zerada, começando contada ali, tá? A seção total do projeto, então, uma vez cadastrado, o Temporiza vai sempre contar o tempo que você trabalhou naquele projeto. Ele vai somar todas as vezes que você entrou e trabalhou nele, tá? Aqui é o nome do projeto, então aqui eu tenho vários outros cadastrados, e aí você vai escolher aquele que tá cadastrado, né? Normalmente, como eu falei, quando você abre o SketchUp do zero, ele vai pedir o nome do projeto, que é pra gente não esquecer de cadastrar ele já no Temporiza. Então, assim, ficou ótimo, porque você já tem ele cadastrado. Não significa, tá? Tem que saber isso. Não significa que se você não salvar o projeto, ele vai estar salvo no Temporiza. Não tem nada a ver, tá? Ele só vai salvar o nome do projeto aqui, no caso. Então, você vem, escolhe o projeto. Ou se você quiser renomear esse projeto, você coloca aqui o nome, por exemplo, teste 02. Assim que você apertar OK, ele vai zerar tudo isso aqui, tá? Porque ele vai considerar... Quando você renomeia em cima de um projeto que você já está trabalhando, é como se o Temporiza tivesse aquela função de salvar como, tá? Quando você salva como, ele salva um arquivo novo, entendeu? Então, quando você renomeia aqui e aperta OK, ele vai zerar toda aquela seção. Quando é que eu uso isso? Quando, por exemplo, eu quero passar de uma etapa para outra do projeto. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo o estudo. Beleza, terminei o estudo, o cliente aprovou, bora para a parte de anteprojeto ou de projeto executivo, depende do que vocês seguem aí como padrão do escritório, tá? E aí, eu sei que para fazer a próxima etapa, eu vou sempre utilizar aquela base, né, que eu já trabalhei. Aí, o que eu faço? Tá, o primeiro ali eu salvei como estudo, preliminar. Agora, quando eu salvar aqui como anteprojeto ou projeto executivo e der OK, vamos supor, PE teste 01R01. Se eu cadastrar com outro nome aqui que não existe, tá? E der OK, ó, ele zera tudo, entendeu? Ele zerou tudo. Mas se eu precisar voltar ali, ó, sei lá, eu não salvei como, eu quero voltar com o teste 01, ó, ele volta ali com o tempo total que eu tinha trabalhado naquele que era cadastrado antes. Aí eu fui lá, zerei aqui, vamos supor, eu coloquei aqui PE teste 01, beleza, zerei. Aí eu vou lá e salvo como o arquivo, né? Vou salvar ali com o meu nome. Aí eu sei que esse arquivo com o teste 01, esse nome que a gente deu aqui no Temporiza, ele já vai estar contando aquela etapa do projeto, tá? Então, ficou ótimo essa forma, porque a gente consegue controlar cada etapa do projeto. Então, ficou muito bom. Aí, o que mais que a gente tem aqui? Nós temos o custo total estimado. Esse valor, ele é de acordo com a sua taxa, com o seu valor por hora, né? E aí, eu espero que você calcule o seu valor por hora, né? Não por metro quadrado, porque a gente tem que entender que nós trabalhamos com o tempo, né? Nós trabalhamos com horas mesmo. Então, a nossa hora, ela tem um valor e a gente precisa chegar nesse valor. Como que a gente chega nesse valor? Pense em fazer uma masterclass explicando isso detalhadamente, com planilhas e tudo mais. Eu tenho minha planilha aqui, onde eu tenho os meus custos fixos, meus custos variáveis, o meu salário de estagiário, salários de arquiteto, de tudo, todo o meu custo, e aí fazendo toda a somatória disso, tudo aquilo que eu quero incluir no meu ano também, né? Tudo isso, fazendo a somatória, dividindo por mês, por semanas, por dias, aí a gente chega no valor de horas também. Cada um tem o seu valor, porque todo mundo tem um custo diferente um do outro, né? O meu custo é diferente do seu. O que eu pago aqui no escritório é diferente do que você paga no seu escritório. Então, assim,
Os meus custos variáveis também são diferentes. Às vezes eu só trabalho de casa, eu quase não saio com carro, porque eu trabalho só remoto, mas às vezes você trabalha com carro, então tem um custo de gasolina, tem um custo de computador, então tudo entra como custo. A gente tem que ser muito consciente disso, tá? Entrou como custo. Descobrir o valor da meia hora, vamos supor, meia hora vale 100. Pra mudar essa hora, tá? Detalhe, a gente precisa pausar aqui. Até porque você vai mudar isso uma vez só. Descobrir o valor da sua hora é aquele, colocou ali e acabou. Não precisa mais mudar, a não ser que você aumente o seu valor, né? Você, com o passar do tempo, essa é a intenção, aumentar o nosso valor. Então, a não ser que você precise aumentar esse valor, você vai colocar uma vez só e vai ficar salvo para sempre, tá? Então, vamos pôr aqui, meia hora vale 150. Olha lá, quando eu der retomar, quando eu clicar no retomar, olha o valor ali do custo. Diminuiu, entendeu? Então, ele vai te dar já aquele valor, né? Um valor estimado do seu projeto, entendeu? Se eu colocar aqui, ó, 300, por exemplo, retomar, olha lá. Ele tá apertando para retomar porque eu tô sem movimentar. O que é isso? É outro detalhe aqui, ó. É a inatividade. Vocês viram que sem clicar ele estava aparecendo retomar? Por quê? Porque eu tinha ficado inativo por 3 minutos. Isso aqui é um sonho. Era tudo que eu queria. Porque, como eu falei, eu já testei várias outras ferramentas. Eu tentei anotar manualmente. Mas o que acontecia era que, se eu precisasse parar, eu não lembrava de desativar a ferramenta e não lembrava de ativar ela novamente. Então, essa inatividade, ela é assim, um sonho, porque ela veio para ajudar mesmo a você ser leal e real com o tempo que você realmente gasta para trabalhar, enquanto você está projetando no SketchUp. Então, esse aqui também, ó, se eu pausar lá, eu posso mudar o tempo de inatividade que eu quero. Então, eu posso pôr 5, eu posso colocar 10. O que isso significa? Que se eu ficar 10 minutos sem mexer aqui, tipo assim, sem clicar, porque se eu rolar o mouse, ele não conta também, tá? Ele conta como inativo. Mas se eu ficar 10 minutos sem clicar no SketchUp, ele pausa automaticamente. E aí, assim que eu voltar a clicar, ele volta a contar de novo. Então, normalmente eu gosto de deixar aqui 3, tá? De 3 a 5 minutos, que eu sei que se eu ficar 3 minutos sem mexer, ele vai pausar. E aí, eu sei que se ele pausar naquele tempo, sei lá, levantei para ir no banheiro, eu vou tomar aquele cafezinho, a gente acha que gasta ali 5, 10 minutos, quando vê, passou 20, 30, meia hora, e você não compatibilizou aquele tempo, não viu que gastou esse real tempo. Então, com esse botãozinho de inatividade aqui, fica perfeito, porque a gente sabe que tá sendo muito leal e real com o nosso tempo gasto ali, tá? Então, eu gosto de deixar em 3, aqui você vai pôr o valor da sua taxa, o seu valor por hora, tá? E beleza, tá configurado aqui. Terminei o projeto, eu sei que eu terminei aquela etapa, por exemplo, já passei terminei o estudo, não vou mexer nele mais, eu venho aqui em finalizar. O que isso vai fazer? Ele vai automaticamente, que agora a próxima etapa eu vou mostrar para vocês o nosso painel, automaticamente ele atualiza no painel. Tudo que a gente faz aqui no SketchUp, nessa janelinha do Temporiza, automaticamente vai atualizado no nosso painel, tá? Um painel online, ele tá na nuvem, então os dados são 100% seguros ali, tá? A gente não perde os nossos dados, então todo o tempo de trabalho ele vai cair lá dentro, tá? E aí, se eu colocar em finalizar, eu sei que esse projeto, essa etapa foi finalizada e eu sei quanto tempo que eu gastei para fazer ela. Aqui, eu posso, se eu quiser zerar a minha sessão atual, tá? Eu posso zerar por aqui, ó. Você pode zerar essa sessão atual, sei lá. Sei, eu quero... Eu não uso essa... Eu não vi ainda função para ela, tá? É um novo, é um plugin novo, eu já tô testando ele há um bom tempo, né? Mas se você precisar zerar essa sessão atual por algum caso específico, a gente tem essa opção também, tá bom?
E é isso, a nossa janela aqui do Temporiza, dentro do SketchUp, tem essas funções. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o nosso painel, que a gente tem acesso diretamente por aqui, tá bom?